No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Eles partiram de Refadim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. E Israel ali se acampou em frente do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim fala a casa de Jacó e anuncia aos filhos de Israel: Vós vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. E agora, se obedecerdes a minha voz e guardardes minha aliança, vós sereis minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra pertence a mim. E vós sereis reino sacerdotal para mim e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés veio e convocou os anciãos do povo, e apresentou a eles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. E todo o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem densa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que eles creiam em ti eternamente. E Moisés anunciou as palavras de seu povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-o hoje de manhã, lavem eles suas vestes, e eles estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E define os limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão alguma tocará neste, mas ele será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando a buzina soar longamente, subirão eles até o pé do monte. E Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram suas vestes. E ele disse ao povo: Estai prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem densa sobre o monte. E se ouviu um som muito forte de buzina, de maneira que todo o povo que estava no acampamento estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e se puseram ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. E o som da buzina crescia cada vez mais. Moisés lhe falava, e Deus lhe respondia por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo para que não traspasse os limites até o Senhor a fim de ver, e muitos deles pereçam. E se santifiquem os sacerdotes que se chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. E Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca o limite ao redor do monte e santifica-o. Mas o Senhor lhe disse: Vai, desce, pois subirás tu e Arão contigo, mas os sacerdotes e o povo não traspassem os limites para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. E Moisés desceu ao povo e lhes disse isso. E Deus falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço benevolência a milhares dos que me amam e guardam meus mandamentos. Não maldirás o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que maldisser seu nome. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalharás durante 6 dias e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas,
Porque o Senhor criou o céu e a terra, o mar e tudo que há neles durante 6 dias, mas descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongues teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma de teu próximo. E todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o som da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, estremeceu e se pôs de longe. E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. E Moisés disse ao povo: Não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que seu temor esteja diante de vós, para que não peques. E o povo permaneceu em pé de longe, mas Moisés se aproximou das trevas espessas onde Deus estava. E o Senhor disse a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós vistes que do céu eu vos falei. Não façais diante de mim deuses de pedra ou deuses de ouro, não os façais para vós. Tu me farás um altar de terra, e sobre ele santificarás teus holocaustos e tuas ofertas pacíficas, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar em que eu fizer recordar meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o construirás de pedras lavradas, pois se sobre ele levantares teu buril, tu o profanarás. E não subirás a meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja ali exposta. E estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, ele servirá durante 6 anos, mas ele sairá livre de graça no 7º ano. Se veio sozinho, sairá sozinho. Se é casado, então sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo disser: Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará perante os juízes, e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se alguém vender sua filha para ser escrava, ela não sairá como saem os escravos. Se ela não agradar a seu senhor, a quem foi vendida, então ele permitirá que seja resgatada. Ele não terá o direito de vendê-la a um povo estrangeiro, porque usou de dolo para com ela. Mas se ele a entregar a seu filho, fará com ela conforme os direitos de filhas. Se ele lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento dela, nem seu vestido, nem seu direito conjugal. E se não lhes cumprir estas 3 obrigações, ela sairá de graça, sem dar dinheiro. Se alguém ferir um homem de modo que ele morra, certamente será morto. Mas se não armou ciladas, apenas Deus o entregou em suas mãos. Então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém deliberadamente matou seu próximo por astúcia, então o tirarás de meu altar para que morra. Aquele que ferir seu pai ou sua mãe, este deve morrer. E se alguém furtar um homem para o vender, ou se este for achado em sua mão, este deve ser morto. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe, este deve ser morto. Se 2 homens brigarem e um ferir o outro com a pedra ou com punho, e este não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar e andar fora sobre sua bengala, então aquele que o feriu ficará sem culpa, somente lhe pagará o tempo perdido e fará que ele seja curado. Se alguém ferir seu escravo ou sua escrava com pau, e este morrer debaixo de sua mão, então ele deve ser punido. Mas se este sobreviver durante 1 ou 2 dias, não deverá ser punido, porque é seu dinheiro. Se homens brigarem e um ferir uma mulher grávida e ela abortar, não resultando nenhum dano, este deve ser multado de acordo com o que o marido da mulher exigir e pagará segundo a decisão dos juízes. Mas se houver dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe.
Se alguém ferir o olho de seu escravo ou de sua escrava e lhe causar defeito, então o deixará ir livre por causa do olho. E se alguém tirar o dente de seu escravo ou de sua escrava, deixará ir livre por causa do dente. Se um boi escornear um homem ou uma mulher e este morrer, então o boi será apedrejado e sua carne não se comerá, mas o dono do boi ficará sem culpa. Mas se o boi era chifrador anteriormente e seu dono, tendo sido advertido disso, não o guardou, o boi, matando homem ou mulher, será apedrejado e também seu dono será morto. Se lhe for imposto o resgate, então dará como pagamento de sua vida tudo quanto lhe impuserem. Se filho ou filha for escorneado, haja-se com ele da mesma maneira. Se o boi escornear um escravo ou uma escrava, então se pagarão 30 siclos de prata a seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, então o dono da cova deverá compensar em dinheiro ao dono do animal morto, mas este será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi de seu próximo, então eles venderão o boi vivo e repartirão entre si o dinheiro da venda, e o morto também dividirão entre si. E se for sabido que aquele boi antes era chifrador e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu.